boa noite todo mundo. Queria agradecer a presença de todos aqui no nosso webinar. É um evento aqui conjunto dos núcleos de Direito Penal Econômico e Investigações Internas e de Relações do Trabalho do Comitê Jurídico da Câmara Italiana. Eu, Victor, estou aqui como representante do Núcleo de Penal Econômico e Investigações. A Juliana é representante do Núcleo de Relações do Trabalho. Nós convidamos aqui a Maíra e o Flávio, que ocupam cargos de gerência jurídica, de gerência de compliance em empresas que são associadas da Italcan e que gentilmente aceitaram o nosso convite aqui para falar do tema de boas práticas nas apurações de assédio nas empresas. Esse evento ele está sendo gravado, ele vai ter aí, a gente está prevendo mais ou menos 1h15 de duração. Para quem não pôde assistir, para quem quiser assistir depois, ele vai estar disponível no YouTube. A ideia é que a gente fazer um bate-papo, né, trazer um pouquinho da experiência de cada um. Eu vou apresentar na sequência todos os convidados, enfim, apresentar a Juliana, também me apresentar um pouquinho. A ideia é a gente fazer um bate-papo, trazer essa questão das boas práticas, enfim, o que fazer, o que não fazer, conceituar um pouquinho o que é cada caso. Enfim, a gente tem aí um evento bem legal pela frente que a gente preparou. Então, eu espero que todo mundo goste bastante, aproveite, que depois, se precisar revisitar, isso, como eu comentei, vai estar gravado, vai ser disponibilizado. E para apresentar um pouquinho todo mundo que está aqui, a Juliana Nunes, ela é sócia do Campus Melo na área trabalhista e previdenciária, ela tem mais de 20 anos de experiência, atua tanto no contencioso quanto com assessoria jurídica, então ela coordena auditorias, negocia acordos coletivos, presta assistência estratégica a clientes, e ela é especialista na elaboração de políticas e de implementação de estratégias de prevenção de litígios. Obrigado, Juliana, por aceitar o convite, por representar o núcleo. O Flávio, ele é advogado com especialização em direito penal, ele tem mais de 17 anos de experiência, já atuou no Ministério Público de São Paulo, já atuou em grande escritório de advocacia, assessorando empresas na época da Operação Lava Jato, e hoje ele é gerente de compliance do Grupo Eco Rodovias, ele atua lá desde 2018, e ele vem atuando e atuou na estruturação do programa de integridade do grupo e na coordenação de todas as iniciativas para obtenção da ISO 37001, que é de Sistema de Gestão de Suborno, né, que é um trabalho árduo aí que a Eco-Rodovias conseguiu com o auxílio do Flávio. A Maíra, ela é Head of Compliance na Chiesi Farmacêutica, ela é especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes e mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, também é autora de vários artigos e palestrante. Então, queria agradecer o Flávio e a Maíra mais uma vez por aceitarem o convite nosso para participar desse webinar. E falando um pouco de mim, eu sou advogado no Pimentel e Fonte Advogados, eu atuo com direito penal, compliance e investigações internas, e eu sou pós-graduando em neurociência aplicada ao direito e comportamento humano pela Escola da Magistratura Federal do Paraná. Também sou membro do Núcleo de Direito Penal Econômico e Investigações Internas, que é coordenado pela Débora Pimentel, aqui da Câmara Italiana, e membro da Comissão de Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Então, nós vamos agora começar o evento propriamente dito. Como eu comentei com vocês, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, todo mundo contribuir um pouco. Quem estiver assistindo, por favor, se tiver perguntas, fique à vontade para fazer. Eu acho que tem um campo aqui no Zoom. Como todo mundo comentou, eu também apanho um pouquinho do Zoom, mas acho que tem um campo ali para fazer perguntas. A nossa ideia é, ao final, responder todas na medida do possível. Então, eu queria começar falando com a Juliana um pouquinho, para a gente conceituar, acho que no primeiro momento, o primeiro passo, a gente trazer aqui o que é, né, antes de falar das questões das investigações, conceituar um pouquinho o que é assédio sexual, o que é assédio moral, como as empresas têm visto isso, o judiciário, enfim. Então, eu queria começar só trazendo um pouquinho o conceito de assédio sexual, a Juliana depois vai me complementar também. O assédio sexual ele é um crime previsto no Código Penal, ele tem uma tipificação jurídica criminal, ao contrário do assédio moral, e ele basicamente traz que
o assédio sexual é você constranger alguém para obter uma vantagem ou um favorecimento sexual. E você tem que se valer da sua condição de superior hierárquico. Então, é um funcionário que, se valendo ali da sua posição na empresa, assedia um funcionário, uma funcionária, para obter algum tipo de favor em benefício em razão do emprego, né? Muitas vezes isso vem acompanhado de uma ameaça, do tipo, se você não fizer isso, você pode perder o emprego, enfim, tem um pouquinho disso. E aí acho que a Juliana pode complementar um pouquinho. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando o nosso núcleo de direito do trabalho lá do COJUR da Italcam. Bom, sob a ótica do direito do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, ela definiu o assédio sexual como insinuações, contatos físicos indesejados para dar ou manter o emprego. Alguma forma de benefício ou algum favorecimento decorre desse assédio. E não há o consentimento. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas como que eu vou saber se é assédio ou não? Eu só estava elogiando. Claro que tem uma linha aí tênue, né? E fica muito claro quando é um comentário desagradável ou de mau gosto, ou quando há uma reciprocidade aí. Então, o assédio é caracterizado quando claramente não ocorre o consentimento da pessoa que está sendo assediada, e aí, diferentemente do assédio moral, ele não precisa ser uma conduta repetida. Um ato em si já pode ser considerado como um ato de assédio sexual. Como o Vitor falou, ele está capitulado no Código Penal, ele tem lá a previsão, inclusive, com pena de detenção de 1 a 2 anos, mas o que a gente tem visto nas empresas é que muitas vezes é reportado um episódio como sendo um ato de assédio sexual, quando na verdade foi uma incontinência de conduta, que é talvez uma piada de mau gosto no elevador e tal, mas não necessariamente aquilo é um crime. Ele pode ter outras previsões legais, é também bastante grave, mas não necessariamente é o assédio sexual. Pode ser uma incontinência de conduta do empregado que também tem que ser reprimida, tá? É só para fazer essa distinção aqui sob a ótica, do direito do trabalho. Aí, Vitor, você quer conceituar o assédio moral? Vou conceituar um pouquinho aí, Juliana, também fica à vontade, por favor, se você precisar complementar alguma coisa, né? Existe uma definição aí doutrinária, jurisprudencial, sobre o que é o assédio moral, né? Como eu comentei, ele não tem uma tipificação, existem projetos de lei para trazer isso para o âmbito criminal, mas por enquanto isso não é um crime. E o assédio moral ele pode ser conceituado como qualquer conduta que seja abusiva, seja por comportamentos, palavras, gestos, até por escrito. Então, mandar um e-mail, de certa forma, grosseiro, que pode ofender a dignidade, a integridade da pessoa, seja ela física ou psíquica, e que pode levar essa pessoa a querer ou se demitir ou praticar condutas que levem à sua demissão. Então, qualquer tipo de ato que ofenda a dignidade da pessoa, pode ser gritando na frente dos outros ou em particular, pode ser mandando um e-mail agressivo que a pessoa esteja ou não copiada, todos esses atos são classificados como assédio moral. Eu até acho que a Juliana pode complementar um pouco melhor como os tribunais do trabalho têm entendido essa questão. O TST, ele até tem uma cartilha que ele definiu como assédio moral, a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetitiva e prolongada. Então, para a Justiça do Trabalho, esse elemento da repetição é um elemento importante para caracterizar o assédio. E também qualquer conduta abusiva que possa trazer danos à personalidade, dignidade ou integridade física e psíquica de uma pessoa. E lembrando que, como as relações de trabalho mudaram muito nos últimos anos, especialmente num contexto de pandemia e de uma adaptação das pessoas a modelos alternativos de trabalho, o trabalho remoto, o trabalho em formato híbrido, também é possível haver um cenário de assédio num trabalho remoto, seja através do envio de mensagens fora do horário de expediente da pessoa, de forma abusiva,
pedindo atividades dando uma urgência para determinadas atividades que não são urgentes, uma forma de uma comunicação agressiva, seja através de mensagens de grupo de WhatsApp, que acabou se tornando, para muitas empresas, uma forma de comunicação oficial e que acaba expondo outras pessoas que, porventura, estejam no grupo. Então, tem diversos exemplos aqui de formas de assédio moral, mas só queria lembrar também dessa possibilidade do assédio moral também no contexto do trabalho remoto, que também há uma potencial exposição do colaborador, inclusive, em muitos casos até piorando a posição da empresa, expondo ela com mais veemência, no sentido de que há prova escrita, se o assédio for configurado através de mensagens. E aí, Flávio, Maíra, a gente pesquisou, enfim, eu e a Juliana, a gente vai trazer algumas estatísticas aqui do que a gente tem visto, para vocês depois poderem comentar sobre o que vocês têm visto na empresa em que vocês trabalham. A gente levantou aqui que entre 2018 e 2021, esses dados são de uma consultoria de compliance. Eles atendem a 630 grupos empresariais e eles receberam 550 mil denúncias de canal de denúncias. E, em média, entre 2018 e 2021, 51% dessas denúncias são relacionadas, estão vinculadas a relacionamentos interpessoais, né? Não é só assédio, inclui discriminação, agressão física, por exemplo. Em 2022, esse número chegou a 54%, ou seja, é um número expressivo. E as denúncias especificamente de assédio aumentaram 13% entre 2021 e 2022, talvez até um pouquinho por conta desse retorno ao presencial, né, pós ali no momento de volta ao presencial da pandemia. E, em comparação, a gente viu também que nos Estados Unidos, em 2021, quase 6% das denúncias são de assédio. É o maior número desde 2017. Né? Acho que vocês vão trazer um pouquinho disso, mas de todas essas denúncias nos Estados Unidos, a gente não tem os dados aqui no Brasil, mas 42% foram considerados substanciadas, ou seja, havia algum elemento ali, né, na denúncia, e em 70% desses casos, uma das penalidades aplicadas foi é, a exigência de novos treinamentos. E aí acho que a Juliana talvez tenha alguns dados da Justiça do Trabalho também para trazer, que talvez sejam mais específicos nesse aspecto, né? Pelas minhas pesquisas, Vitor, nos últimos 3 anos, a Justiça do Trabalho julgou mais de 400 mil casos que tenham como pedido, né, pela busca, como pedido, alegações envolvendo assédio moral e ou sexual no ambiente laboral. Eu acredito, enfim, os colegas que atuam na área acreditam que isso se deu muito por conta da edição da Lei 14.457, que trouxe novas obrigações para as empresas e acabou encorajando o uso de canais de denúncia por parte dos colaboradores. A gente vai tratar disso mais adiante. E em 2023, um outro dado também interessante é que o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 8 mil denúncias também envolvendo assédio moral. Então, a gente tem notado que os números aumentam de maneira assombrosa, né? A gente sabe que a CLT tem um artigo que cuida da questão da indenização por danos morais e os valores que podem ser arbitrados pelos juízes no contexto de uma ação trabalhista com pedido de indenização por danos morais. O STF já entendeu que essa tabela tem um caráter de orientação, mas que, na verdade, os juízes podem até arbitrar indenizações em valor superior, mas a gente já viu até indenizações por danos morais no valor equivalente a 50 vezes o salário do colaborador, por uma ofensa gravíssima. Então, só para ficar esse heads up mesmo, porque é um assunto atual e é um assunto preocupante que pode expor a empresa, para além do dano reputacional também, ao pagamento de indenizações vultuosas na Justiça do Trabalho. E aí, Flávio, Maíra, como isso tem se refletido na empresa de vocês? Vocês têm visto um aumento da demanda dessas denúncias específicas de assédio? Como é que está a situação? Vocês tiveram esse reflexo, nesses últimos anos? Quem Maíra, lá, por Flávio? favor. Não, pode ir. Primeira dama.
Então vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço à Câmara Italiana de Comércio, aí na pessoa então do Vitor e da Juliana. Cumprimento também o Flávio. Bom, acho que diversas são as causas, né? Eu acho que eu vou tratar aqui em quase 2 décadas de atuação como advogada e também na área de compliance. O que que a gente tem reparado, né? Eu acho que, primeiro, uma mudança significativa de modelo de trabalho. A gente sai do mundo corporativo que é criado sobre uma lógica panóptica, né? E eu trago aqui Michel Foucault, porque a gente tem aquela figura ali do ambiente de trabalho monitorado no presencial, e todo mundo entra numa imersão de um mundo virtual, em que você tem que ter uma entrega, uma produtividade, só que você não controla o colaborador que está ali do seu lado. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, eu acho que é a grande virada de chave de cenário que a gente começa a observar. E aí, qual o limite, né? Diversas situações engraçadas, por assim dizer, né? Eu acabo vivenciando na prática, e aí que eu não estou falando atualmente da minha empresa, mas algumas que eu já passei vivenciando em outras companhias, das pessoas terem uma devassa completa, né, da vida pessoal também, né? Então, vamos dizer, por exemplo, passei por uma situação há um tempo atrás, em que um gestor virou para mim e falou: Olha, eu tenho um analista que toda segunda-feira ele chega atrasado. E eu já reparei no Instagram dele que ele não sai às sextas, ele deixa para sair no domingo. Então, eu acho que, na verdade, isso é que deve estar prejudicando o desempenho dele na segunda-feira. E aí você fica, meu Deus, mas qual é o limite que a gente vai ter entre o monitoramento da vida pessoal desse colaborador, né? E até que ponto a gente pode exigir ou não, né? Então, assim, acima de tudo, como advogada, eu sei as limitações, né, que uma empresa pode traçar em relação a um colaborador, e o reflexo disso, né, no próprio desempenho, da produtividade, enfim. Então, acho que a gente tem, pelo menos, eu identifico nesse primeiro momento uma concausa, né? Primeiro, eu acho que uma disruptividade muito grande na mudança do modelo de trabalho. A gente sai de um modelo presencial, às vezes, para um modelo híbrido ou totalmente remoto. E isso, eu acho que mexe um pouco com o mindset de todos, né? E gera essa questão do monitoramento. E um segundo ponto é a gente não ter essa limitação mais, né, na falsa percepção das pessoas, tá? Porque, obviamente, há um limite entre vida pessoal, né, e a sua função dentro de uma companhia. Então, acho que esses dois momentos eu acho que são muito cruciais para a gente ter essa mudança, né, de chave. É claro que uma alteração legislativa ela impulsiona, né, a partir do momento que você tem as empresas com uma determinada obrigatoriedade de tratar mais do tema. E aí, agora trazendo aqui para a minha realidade case. Essa temática já era para nós muito cara, então não foi necessário a 14457 instituir, né, que CIPA e compliance deveriam atuar lado a lado na abordagem dessa temática. Isso já era algo do nosso dia a dia e já fazia parte da nossa rotina de treinamentos. Mas o Flávio há de convir comigo que sempre que nós tratamos do tema, o nosso canal de denúncias ser imediatamente após a finalização do treinamento ou algumas horas depois, né, Flávio? A gente já tem uma nova denúncia, um novo relato aí na praça para a gente tratar sobre o tema. E é muito engraçado, né? Eu costumo até brincar, todo mundo é um pouco de delegado, porque as pessoas já fazem a capitulação ali do crime, vamos dizer assim. Olha, eu sofri assédio, enfim, você já tem uma conduta, você já traz ali até o tipo, né? Eu sofri um assédio sexual, eu sofri um assédio moral e tal. E quando que muitas das vezes, como a gente aqui colocou, às vezes é um comportamento inadequado de um comentário, obviamente não é um assédio sexual. Às vezes é um excesso de um gestor e não tem os requisitos que a própria Justiça do Trabalho coloca, a habitualidade, a questão da humilhação, o constrangimento, enfim. Então, eu acho que assim, essa prática, né, para quem é do compliance, isso é muito rotineiro e a gente tem que ter, né, digamos assim, um filtro muito bom, porque senão, obviamente, você acaba, primeiro descaracterizando ou até tratando com certa banalização o tema, né? Ai, de novo, mais assédio e tal. E isso eu me policio muito, né? Eu costumo brincar que toda denúncia importa, e importa mesmo, por mais banal que possa parecer num primeiro momento, né? A gente puxa um pelo, sai um urso, né? Às vezes aquela denúncia, ela é o estopim para a gente ter a descoberta, às vezes, de uma área que está completamente
desestruturadas, sem gestão, né? E aí é um trabalho que a gente tem que caminhar em conjunto com o RH, ou então a gente tem uma situação que, porventura, é mais séria e muitas das vezes o colaborador sequer tem a noção ali quando ele está vivenciando aquela situação. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que a minha experiência conseguiu identificar nesse momento, pelo menos essas duas concausas, né? Vou colocar nesses termos, não sei como é que o Flávio enxerga esse cenário. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço o convite da Câmara. Eu acho que é por aí, viu, Maíra? A gente tem esse diagnóstico, e o que a gente tem notado em complemento, você tem uma questão de conflito geracional, né? Hoje, fazendo contas aqui, a gente pode trabalhar com 3 ou talvez 4 gerações, né? Então, obviamente, realidades tão diferentes vão gerar conflitos de relacionamento, né? E eu acho que a Eco-Rodovias também não está imune a isso. A gente tem acompanhado ali relatórios de benchmark, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A questão de assédio moral, e aqui eu acho que você foi precisa, né? Como você cataloga isso, né? O assédio moral, às vezes, pode ser um grupo muito vago e impreciso que abriga gestão de pessoas, conflito de relacionamento. Então, quando a gente começou aqui a estruturar, né, com rodovias o nosso canal, a gente tinha uma categoria de assédio moral. Então, o esforço que a nossa operadora tinha era de como você consegue abrigar uma série de condutas dentro de uma categoria que às vezes pode ser um pouco impreciso, né? Por conta disso, a gente dividiu essas categorias. Hoje a gente tem uma categoria de gestão de pessoas, conflito de relacionamento e assédio moral, mas mesmo assim a tendência é alta. Pensando, até lendo um artigo ano passado, por ocasião dos 10 anos da Lei Anticorrupção, poxa, a estruturação de um canal de denúncias nasceu ali como você reportar preocupações de corrupção, suborno e fraude, e o perfil do canal mudou. As pesquisas que a gente faz hoje mostram que você tem ali 50%, 60% dos relatos que chegam ao canal trazendo questões de conflito de relacionamento e assédio moral. E acho que e aqui a gente compartilha essa preocupação, né? Nem tudo é assédio moral. Então, tem um pouco do filtro que a área de compliance, com parceria com a RH, porque eu acho que para esses assuntos você precisa ter um trabalho em parceria, justamente para identificar, né, o que é assédio moral. Eu sei que a gente tem uma discussão ainda pela frente, mas o desafio que a gente teve dessas informações que chegam até nós, o que você tem elementos que podem desencadear numa apuração para assédio moral ou um conflito de relacionamento que vai ser tratado de uma forma diversa do que puramente pelo âmbito disciplinar. Eu acho que esse tem sido o desafio, né? Acho que quando a gente olha os nossos números, a gente vê que eles são grandes. Acho que também é o preço que a gente paga por divulgar o canal, então o número por si só, honestamente, não me assusta. Acho que preocupa em termos de orçamento e como você vai endereçar esses relatos de uma forma adequada, mas eu olho o copo meio cheio. Eu acho que às vezes o número de relatos ele é proporcional à divulgação que você faz no canal de denúncia. Então, às vezes você tem um canal ali escondido numa gaveta, mal divulgado, mal treinado, mal disseminado na tua operação. Talvez você tenha um número muito baixo, mas isso não Sim. significa que o conflito não existe, né? Então, acho que tem um pouco desse desafio de quanto maior a tua disseminação do canal, maior, por mais que a qualidade seja ruim. E aí esse acaba sendo o nosso segundo desafio. Como que a gente trata, às vezes, relatos que não são feitos de uma forma adequada ou que a gente chama aqui de fora do escopo de atuação de compliance, sim, um tratamento mais adequado pelo RH e pela gestão. Eu acho que, Flávio, uma coisa que você trouxe que é bem interessante é que o que não deve preocupar de fato é ter denúncias no canal de denúncias. O que deve preocupar é Exato. não ter, né? Porque quando a empresa não tem nenhum relato sendo feito de qualquer assunto, é porque alguma coisa está errada, né?
porque Exatamente. aparentemente não existe a cultura de compliance dentro da empresa quando ou a confiança dos colaboradores de que eles podem levar esses relatos para o canal adequado quando a empresa não recebe nada, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Eu acho que vocês trouxeram duas coisas que são uma questão que é fundamental, que é esse aumento, como a Maíra comentou, às vezes imediato após o treinamento, né? Você faz o treinamento, você faz uma divulgação, você faz uma comunicação, e naturalmente as pessoas vão olhar e falar, bom, acho que talvez isso aqui seja assédio. E aí já traz ali, como a Maíra comentou, com a própria tipificação, né? Ah, é assédio. E aí, dentro desse contexto de tudo que a gente está falando, também a Maíra mencionou, enfim, e aí tem a legislação que é de 2022, que traz essa obrigação das empresas que têm a CIPA, né, que é a Comissão de Prevenção a Acidentes, e agora a Prevenção a Acidentes e Assédio, de combater e de divulgar e de fazer treinamentos específicos relacionados a denúncias de assédio, principalmente de assédio sexual e de outras formas de violência, né? Então, tem essa lei de 2022 que a Maíra mencionou, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e que trouxe essas obrigações de incluir regras específicas de assédio, de fixar procedimentos para apurar denúncias de assédio, e de fazer treinamentos, ações de comunicação específicas, né? E aí, além dessa lei também, aí eu acho que é uma questão também que o Flávio vai poder abordar melhor, tem uma outra lei de 2023 que trouxe essa obrigação de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual na administração pública, só que ela também cria uma obrigação para as empresas que são concessionárias de serviços públicos, como, por exemplo, a Ecorodovias, né? É, que também traz no mesmo sentido essa obrigação de fazer campanhas educativas, de capacitar as pessoas para entender o que é assédio, de trazer essa preocupação, de ter um canal que apure de fato e que faça essa separação do que de fato é assédio, do que não é assédio, né? E uma obrigação que essa lei, inclusive, cria, que a gente acho que talvez consiga discutir um pouquinho melhor mais para frente, é que as pessoas na administração pública e nessas empresas têm uma obrigação de comunicar, de denunciar qualquer prática de assédio ou de outros crimes sexuais. E cria a obrigação da empresa de colaborar com os procedimentos, inclusive externos. Então, numa investigação eventualmente da polícia, enfim, acho que isso a gente consegue abordar um pouquinho mais para frente. E aí acho que a Juliana também pode complementar um pouquinho essa questão da legislação para a gente entender um pouquinho de vocês também. O que a gente tem visto é que depois da edição da 14457 e a imposição da adequação das empresas privadas, né, a partir de março de 23, então teve um gap aí de 6 meses para as empresas se adaptarem a essa nova realidade. Fato é que é uma lei importante, porque ela é muito clara quando ela impõe a obrigação de que as empresas devem adotar medidas efetivas visando a prevenção e combate de assédio ou outras formas de violência no ambiente laboral. E também traz a obrigação da realização de treinamentos a cada 12 meses, com ações de capacitação, orientação e sensibilização dos colaboradores. Então, o cumprimento dessa lei certamente é objeto de inspeção por parte dos auditores do trabalho e não só. E também o cumprimento dessa lei importa no contexto de uma denúncia ou de uma reclamação trabalhista que pode ser ajuizada em face da empresa. Então, o que até o Flávio estava comentando sobre o número de ações, de denúncias, eu acho que realmente isso não deve importar, porque muitas vezes o canal, na verdade, ele é mal utilizado, né? E aí tem uma outra análise que eu acho que cabe também, mesmo, né? Pode até ser Ah, voltou. Tinha ficado mudo, Juliana. Acho que agora voltou. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Desculpa. Então, não sei até onde vocês me ouviram, É bem mas pouquinho.
Então, muitas vezes o canal de denúncias, ele é mal utilizado. Então, eu acho que o número de denúncias, às vezes é um número expressivo, até depois dos treinamentos, né, como a Maíra também citou, mas não necessariamente é um número preocupante, porque muitas denúncias são infundadas, pelo que a gente tem visto na prática, e muitas denúncias, às vezes, o canal acaba sendo mal utilizado. Então, acho que os treinamentos que a própria lei impõe também cabe durante os treinamentos abordar esse aspecto da má utilização do canal, porque acaba desprestigiando uma ferramenta que é tão importante, né? Se me permite um comentário, eu acho que a gente tem dois desafios, né, quando se estrutura um canal. Primeiro é fazer o público chegar até o canal. Então, conhecer o canal, divulgar. E acho que você tem uma segunda etapa que eu acho que está dentro de uma linha de evolução natural do teu canal. As pessoas sabem acessar o canal. Primeira etapa, excelente. A segunda é a qualidade desse reporte. Então, acho que são dois pontos para trabalhar, porque é, esse volume de relatos não preocupa do ponto de vista de trabalho. Acho que até o indicador do sucesso do teu programa do ponto de vista de comunicação, disseminação, mas ele também pode te desviar a atenção para relatos que realmente importam, né? A gente sabe, a gente tem uma alocação de recursos e de pessoas limitada, né? Você tendo que olhar 300 relatos por mês, por mais que sejam infundados, ele te tira um pouco a tua atenção para os relatos que acabam de fato expondo a companhia, seja por uma questão reputacional, ou mesmo uma exposição legal, né? Esse ponto eu queria até comentar também, Flávio, que assim, é o balanceamento que a gente não tem muita fórmula de bolo, né? É o feeling que você vai tendo, né, com as áreas, né, com a própria evolução da companhia. Eu acho que com o passar do tempo também, a maturidade dos próprios colaboradores com o programa de compliance, ela já é refletida no nível de denúncia que você começa a ter, né? Então, assim, digamos que o amadorismo na denúncia, ele começa a migrar para denúncias que vêm robustas, com documentação, prova testemunhal, descrição dos fatos de uma maneira extremamente assim elucidativa, né? Então acho que tudo isso vai ajudando bastante a evolução do canal como um todo, né? Porque de fato, via de regra, as companhias elas possuem áreas de compliance extremamente enxutas, né? Terceirizar sempre uma denúncia, né, para um escritório de advocacia parceiro às vezes não é uma realidade, né? Sempre que possível, eu, na minha prática, procuro fazer isso até como forma de preservação do próprio compliance por conta do desgaste, né? Acaba que nós, né, compliance de uma companhia, a gente tem o desgaste natural com as áreas, e você fazendo essa atuação conjunta, terceirizada de um parceiro, te dá um suporte para uma análise, de repente, que você precisa de não só ser, né, mas demonstrar a todo custo a imparcialidade. Então, isso é um aspecto positivo, mas não tem jeito, é uma via de mão dupla, né? Eu acho que a partir do momento que o programa de compliance evolui e se torna mais maduro, a própria companhia ela acompanha também e você sente no nível dos relatos que você começa a ter no canal. É curioso, né? Assim, uma vez eu recebi um comentário numa empresa que eu trabalhava, que era multinacional também, e as pessoas de fora veem com muito maus olhos, não sei se o Flávio tem essa experiência também, mas a quantidade de relatos que nós temos no Brasil a ponto de comentarem, nossa, mas como vocês são litigantes no país, né? Porque parece que vocês não sabem resolver os problemas por conta própria, vocês precisam de um terceiro, né? Chamar um departamento para intervir e aí expor essa situação. Será que vocês não conseguem sentar e conversar entre vocês? E é curioso como, né, o estrangeiro enxerga, às vezes, a nossa cultura, que a gente, de alguma forma, a gente terceiriza isso, né? E não raras as vezes, né, o assédio está num nível horizontal. Peguei já algumas vezes, né, gerentes entre si trazendo uma situação de assédio e tal. A questão geracional é curiosa, né? Eu vou contar bem rapidamente aqui que eu tive uma situação bem engraçada. Um gestor que era justamente uma pessoa de mais idade tinha o hábito de chamar todas as mulheres de menina. Só que eu já sabia disso, né? Isso já era conhecido e tal. E no bojo dessa denúncia que eu recebi de uma outra gerente, ela comentava: olha,
Inclusive, ele tenta me diminuir a todo custo me chamando de menina. Até que uma vez eu entrei na Copa, né? Tinha uma copeira que devia beirar aí seus 80 anos e presenciei a seguinte situação: ele se dirigindo a ela e falando: Menina, me traz, por favor, essa xícara de café. Então, quer dizer, você não pode levar também tudo atando ferro e fogo, porque você vê, essa situação é uma situação de conflito geracional, né? E a pessoa se sentir extremamente Total. diminuída pela forma que a outra utilizava, né, nesse vocativo, né, de tratá-la como menina, quando que, na verdade, ele tratava de 80 anos e a de 20, assim. Então, são situações que a gente lida no dia a dia, né? Por isso que eu, Tem eu acho aspectos. que. Desculpa, Flávia, pode falar. Não, pode ir, complementa Não, é que eu depois. acho que tem aspectos culturais nossos, né? Ainda mais quando a empresa tem operação em outros países também, e às vezes vem o legal de fora, ou o compliance também intervir na investigação e querer maiores explicações. Acho que a gente tem um aspecto cultural a ser considerado, né? As investigações lá fora, com o americano, por exemplo, eu sei que é muito diferente. Eles chegam aqui com cheio de ideias e a gente fala, aqui é diferente, o próprio processo de investigação mesmo, o relatório, as entrevistas, enfim. Então, para quem tem operação fora do Brasil, é um elemento importante também, aspecto cultural a ser considerado, né? Eu acho que faz super sentido, assim. Por mais a gente sabe que a gente se inspira no modelo americano de programas de compliance, de apurações, mas precisa tropicalizar. Até porque as relações pessoais são diferentes, né? Então, eu acho que quando a gente fala de profissionais de compliance responsáveis por atuar em investigações internas, eu acho que você tem que conhecer o teu contexto, você tem que ter uma leitura de ambiente, você tem que ter muita cautela, porque às vezes a letra fria não vai te dar a melhor resposta. Assim. Acho que isso precisa ser ponderado. E com relação a conflito geracional, assim, você tem reprodução de métodos que anteriormente eram aceitáveis e hoje não é mais. Então, você tem a pessoa que cresceu ali nos anos 70, nos anos 80, ou mesmo as pessoas que se tornaram líderes recentemente, o mundo mudou. Coisas que eram toleradas no passado, hoje não são mais. Então, você tem esse choque de geração. A Maíra falou um ponto importante de, poxa, a visão que às vezes um estrangeiro tem de como a gente soluciona esses conflitos. A gente estava preparando um relatório do comitê o ano passado e a gente fez um benchmark. A gente leu uma reportagem que acho que isso está muito em linha com a expectativa que tem de novos líderes, né? Então, saiu uma reportagem na Harvard Business Review dizendo que, olha, a qualidade de você mediar conflitos entre o seu time é algo muito desejado pela alta liderança. Um gestor que tenha essa habilidade, que tenha essa qualidade de mediar conflitos, nem tudo é assédio moral, mas o conflito existe. E ele precisa ser endereçado, porque senão você torna a cultura corporativa extremamente tóxica, esse modelo se perpetua. Então é algo que é esperado e desejado de líderes. Olha, como que você vai mediar um conflito da tua equipe? Pessoas que têm alguma questão de relacionamento e você não precisa necessariamente levar isso para um árbitro de compliance ou um comitê de integridade, por exemplo. Então, são novas habilidades que fazem parte de um mundo que realmente mudou, né? E eu acho que complementando, eu acho que também, além de uma questão geracional, principalmente acho que para empresas multinacionais, existe uma questão cultural entre os países, né? Como vocês trouxeram, o Brasil tem essa alta taxa de litigiosidade, não só nas empresas, mas também no judiciário, né? E muitas vezes as empresas de fora, quando tem operação no Brasil, não enxergam dessa forma, não conseguem entender, questionam como que é, mas às vezes tem essa dificuldade também. Eu não sei se vocês têm esse problema, sendo também empresas que têm operação multinacional, de às vezes vem um funcionário para o Brasil que está ali inserido numa cultura um pouco diferente e ali tem algum ato que é visto
o que às vezes até é mesmo, né, um assédio moral, um assédio sexual, mas que na cabeça daquela pessoa aquilo não, dentro de um contexto cultural, ele faz sentido, né? Eu acho que é por isso, né, e o Flávio foi muito categórico, o trabalho com RH ele é essencial. Eu me lembro de um colaborador, né, que veio de outro país, enfim, de uma dessas empresas que eu atuei, e ele tinha o hábito de berrar o telefone em salas de vidro, e isso era audível para quem estava de fora, e falando de um jeito que você falou, meu Deus do céu, se ele está falando com algum colaborador, se não for assédio, não é outra coisa, entendeu? E, na verdade, era o tom da pessoa. E ele teve que ser chamado, falou: olha, esse tipo de postura aqui vai te complicar, porque você é extremamente incisivo, o seu tom de voz é altíssimo, você está gritando. Não, mas é porque esse é o meu jeito, eu sou meio espalhafatoso. Então, obviamente, é um perfil comportamental e ele teve que trazer aquilo ali para o contexto e tropicalizar, porque senão, né, aquela realidade ali, facilmente, dada a repetição e tal, poderia ser caracterizada inevitavelmente como um assédio, né? A pessoa fala gritando todo dia, né? E, enfim, de uma maneira ríspida. Então, acho que esse trabalho acaba sendo essencial. Mas é claro que também eu acho que o próprio canal ele acaba funcionando como uma muleta dos colaboradores, né? E isso é um mal que a gente tenta combater. Então, é muito bom a gente ter indicadores, né? As pessoas estão usando, elas se sentem seguras, elas estão enxergando um compliance como mediador e tal. Só que eu acho que a gente tem que fazer essa leitura até certo ponto, porque, por outro lado, né, se a gente faz uma outra análise também, acaba sendo uma terceirização de gestão de conflito pessoal. E esse que eu acho que é o limiar que a gente não pode deixar a coisa perder a mão. Senão a gente vira um grande, né, Flávio, um grande RH da companhia via canal de denúncias e, de fato, a gente Exatamente, desvia do foco. Né? E nisso está exatamente. correndo em paralelo denúncia de corrupção, e desvio na sua força de operação de campo, e aí operador da sua logística, e a gente tem que lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Não, eu acho que faz total sentido. A gente precisou definir limites claros. O que é matéria de compliance e o que não é. Porque compliance ainda, hoje nem tanto, mas ainda é uma área nova. Então, primeiro você tem um desafio de comunicar para as áreas de negócio o que a gente faz. Se você comunicar mal, o risco disso é a gente ser uma vala comum. Se as pessoas não sabem o que a gente é, vários assuntos chegam até nós e não é de compliance. Se o profissional de compliance também não tem esse limite claro, ele vai pegar para fazer. Então, quando a gente fala de canal, a gente precisou definir, para você ter um assunto, um relato, que é escopo do canal, que merece ser apurado por um profissional de compliance ou terceirizado por uma consultoria externa, ele precisa tratar de certo assunto. Então a gente desenhou uma linha. Olha, conflitos de relacionamento e gestão de pessoas até podem ser escopo de compliance desde que alguns requisitos estejam presentes. Então, olha, tentei resolver esse conflito com meu líder não resolveu, talvez compliance precise entrar ali na retaguarda. Mas, em regras gerais, conflitos de relacionamento e gestão de pessoas são assuntos do seu líder e do RH. E a gente começa a expandir muito esse escopo. Então, a gente também tem uma crise de identidade para tratar. Acho que é importante a gente saber qual que é o nosso papel aqui, senão a gente vai bater cabeça e correr atrás do próprio rabo. Acho que tem um desafio também de tratar esses assuntos dentro de outras áreas. Por mais que, e aqui não é desmerecer ou desprezar a preocupação que a pessoa leva para o canal. Talvez realmente ela tenha uma liderança ruim, uma liderança despreparada, que não foi treinada para alcançar essa posição. Talvez ela seja do ponto de vista técnico, mas talvez ela seja um líder ruim. E você, entre aspas, aqui, judicializar isso para um canal, você transfere essa responsabilidade para um departamento de compliance, que às vezes está longe da operação. A Ecorodovia, por exemplo, tem unidades espalhadas pelo país inteiro. Você trazer isso para o corporativo, uma fragilidade de gestão,
Eu acho que, primeiro, tecnicamente insuficiente, mas ele não é efetivo. Então, você não consegue resolver esse conflito de uma forma tão rápida e efetiva, levando isso para o corporativo. Então, tem um desafio também de trabalhar, como vocês comentaram, de comunicação e treinamento. Acho que isso endereça muitas dúvidas, muitas incertezas. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente acaba tendo que fazer também. Não é só ter um canal divulgado, é um canal explicado. Olha, esse assunto aqui não é de compliance. Converse com o seu líder, converse com o seu BP, para tentar pelo menos melhorar a qualidade desses assuntos que chegam até nós. E eu acho, Flávio, complementando aqui a tua fala, eu acho que o treinamento que foi pensado pela Lei 14.457, ela também trata dessas figuras, dos gestores que precisam reconhecer também o seu papel ativo ali na resolução de conflitos, que é um skill que muita gente não tem, mas que não deixa de ser um elemento importante aí para os gestores considerarem, e também o papel do RH nessa atuação também, até de forma preventiva, antes de chegar um reporte no canal de compliance. A Maíra me lembrou até um caso prático que a gente teve, que eu acho que vale até a pena comentar aqui, porque talvez faça sentido para as empresas que estão assistindo. A gente já teve 2 ou 3 empresas, clientes que procuraram pela gente, exatamente pelo contexto cultural dos executivos que vinham para o Brasil, em diferentes posições, e que tinha essa questão do tratamento com o time local, enfim, eram de setores diferentes da indústria, serviços, enfim. E o fato da empresa ter implementado treinamentos, em um caso específico, até a empresa transferiu o executivo para a Grécia, porque entendeu que ele realmente não estava adequado aqui aos padrões culturais locais, serviu como elemento num caso que a gente teve no Ministério Público do Trabalho, e foi arquivado o procedimento preparatório. Então, talvez esse treinamento tenha um papel muito fundamental, até no sentido de resguardar a empresa e comprovar que ela está olhando para isso e está capacitando as pessoas. Não necessariamente demitir sumariamente, mas o treinamento também serve para esse pré-litígio e como prova até para a empresa demonstrar que agiu em cumprimento da lei e, enfim, até no contexto fora do compliance, a empresa olhou para isso antes mesmo de chegar numa denúncia. E aí, Flávio, Maíra, tô ficando mudo. Puxando o gancho do que vocês trouxeram, desse aumento no número de denúncias, enfim, dessas denúncias serem muito frágeis, vamos dizer assim, que é uma muleta, como vocês colocaram, eu queria entender um pouquinho em que situações a empresa entende por instaurar uma investigação interna de fato, fazer essa essa filtragem aí do que merece uma investigação interna, e quando vocês entendem que a empresa deve terceirizar isso para um escritório de advocacia, por exemplo. A Maíra já até trouxe um pouquinho disso, mas eu queria entender como que vocês fazem esse filtro e quando vocês entendem que, de fato, vocês precisam contratar um escritório terceiro para fazer essa apuração. Sei lá, Flávio. Pode ser. A gente faz um primeiro filtro, que é a análise de viabilidade, né? Que é o primeiro portão que a gente tem. E o relato tem elementos mínimos para eu disparar uma investigação. Então, o que a gente olha aqui? Isso é um relato que adjetiva demais, mas não te dá elementos concretos. Então, olha, o Vitor me assedia no trabalho, a gente precisa de mais informações. Então, quando a gente olha um relato muito adjetivado, pela ferramenta a gente volta a manter contato via protocolo. Olha, preciso de datas para trazer dentro dos elementos que configuram o assédio moral. Então, olha, espaço de tempo, pessoas envolvidas, a gente tem uma operação grande, então preciso pelo menos ter alguns elementos que me garantam uma apuração assertiva e não uma busca ali vaga e imprecisa. A partir do momento que a gente entende que tem elementos para fazer uma apuração, eu acho que a tomada de decisão entre fazê-la internamente ou terceirizar, seja para o escritório ou para uma consultoria,
ela basicamente passa por duas premissas, né? Eu tenho condições de fazer essa apuração dentro de um prazo razoável. A gente falou há pouco, né, do alto volume de relatos. Talvez internamente eu não consiga fazer, tenho condições técnicas de fazer essa apuração, mas eu não tenho braço, não tenho recursos, porque eu também tenho que lidar com outras apurações. Acho que essa é a primeira pergunta que a gente faz. E a segunda é se, de alguma forma, essa apuração pode ser prejudicada pelo fato de eu realizá-la internamente. Então, vou dar um exemplo. A gente evita fazer apurações dentro do mesmo escritório, porque a gente não faz só apuração, né? Eu sento com algumas pessoas para discutir matriz de riscos, gestão de terceiros, consultas diversas. Então, a gente entende que pode ter um conflito aqui, eu fazer uma apuração de uma pessoa que provavelmente eu vou sentar com ela na próxima semana para discutir outros assuntos de compliance. Então, a gente tende, nesses casos, a partir para uma apuração terceirizada. Quando a gente trata de liderança, a gente prefere também ir para um escritório de advocacia, porque eu acho que a gente se cerca de algumas cautelas que são importantes, né? Então, a gente tem um risco de práticas de retaliação, e aqui falando de uma forma muito abstrata, né? Mas a gente tende a preservar o profissional que ocupa essa cadeira de apurações internas, porque é realmente um assunto muito difícil. Assédio moral é um assunto extremamente escorregadio. A gente tenta ao máximo nos guiar por precedentes, boas práticas, mas é um assunto difícil. Então a gente tem essa preocupação de eventualmente ser injusto, de não olhar algo que eventualmente a gente poderia olhar se a gente tivesse um olhar um pouco mais distante do que dentro de um escritório. A gente sabe que existem relacionamentos, as pessoas têm as suas preferências. Então, acho que para garantir até uma apuração mais objetiva, a gente tende a ir para um parceiro. E eu só acrescentaria, acho que estou de total acordo aí com o Flávio, o impacto para a companhia, né? A depender da temática, assim, a gente não tem como dimensionar o risco que aquela apuração conduzida de uma maneira assim muito frágil pode depois ter um abalo reputacional e tal. Então, isso a gente também considera, né? O Flávio, como eu, é ISO 37001, então a gente sabe a dificuldade que é o ser e o parecer, né? Então, a partir do momento que você tem empresas certificadas e que ostentam, né, condições muito especiais, qualquer temática te torna muito frágil também a nível reputacional. Então, a gente também analisa a questão da repercussão e do impacto externo, né, que uma determinada apuração pode tomar a depender do contexto, né? Então, se a gente trata, de repente, de um caso de assédio sexual, eu entendo que é uma temática muito mais sensível do que um assédio moral e pode ter uma repercussão criminal, né? Obviamente, de crime contra a dignidade sexual, e aí isso tem um impacto reputacional gritante para a companhia, né? Então, claro que a gente trabalha com a expertise aí dos nossos parceiros, até também como forma de preservação do profissional de compliance. Porque é o que o Flávio muito bem colocou, amanhã somos nós sentados com as mesmas pessoas em outros temas, em outras reuniões de alinhamento, enfim. E é difícil, o ser humano é complexo, né? Não existe a gente vestir, agora eu estou vestindo uma outra Exato. roupagem aqui, não sou mais, somos únicos, né? E temos os nossos vieses também. Então, acho que isso é uma forma da gente também se proteger, por mais que a gente tente ser o mais isento possível, né? E aí uma outra preocupação, acho que também dentro de todo esse contexto, né, além de tudo isso, tem, e aí eu queria que a Juliana trouxesse um pouco para a gente, os cuidados que ela entende do aspecto trabalhista também, porque a depender de como você conduz essa investigação, se você opta, por exemplo, por conduzi-la internamente e não terceirizar, por exemplo, você
assume ali uma série de riscos trabalhistas, inclusive quando você chega na conclusão da investigação, porque você pode entender que a denúncia é de alguma forma ali procedente, que você vai mandar aquele colaborador embora por assédio moral, por assédio sexual, e aí fica sempre aquele impasse, mas eu mando por justa causa, mando sem justa causa, então eu queria que a Juliana acho que pode contribuir com esses cuidados aí durante a investigação e ao final, né? O que a gente tem visto que realmente o relatório, muitas empresas decidem contar com os escritórios de advocacia para esse processo de investigação, para a elaboração do relatório, até para ter um relatório independente, né, sem qualquer vício ou interferência, a depender das partes que estão envolvidas nas alegações. O que a gente sempre bate na tecla, e que fica até clichê, é a questão da confidencialidade. E aí, uma preocupação que apareceu por conta da 14457 foi os limites da atuação da CIPA no recebimento desses dados que são reportados, porque, num primeiro momento, trouxe uma interpretação, a meu ver, equivocada da letra da lei, ao ampliar essa possibilidade da CIPA também servir de canal para recebimento de denúncias. Eu acho que muitas vezes as CIPAs não têm treinamento, instrução para tratar dessas informações que vão ser reportadas. Então, o que a gente tem sempre orientado é para que a CIPA não atue como um elemento no processo de investigação. Ela recebe e ela repassa para o compliance ou para o jurídico, enfim, para que ela não acabe não interferindo nesse processo, porque a gente sabe que muitas vezes tem um contexto de chão de fábrica e que um fala para o outro, e aí quando a gente vê a denúncia já não é mais confidencial, embora tenha sido devidamente apresentada para um membro da CIPA, a questão da confidencialidade acabou se perdendo ali no processo. Então, isso foi um ponto de preocupação sob a ótica trabalhista, dessa questão da confidencialidade dos dados, dos fatos que possam ser reportados, e exatamente qual medida a ser adotada depois da conclusão do relatório, né? Aí eu acho que depende um pouco dos fatos que estão envolvidos, pode levar a uma rescisão por justa causa baseada no relatório, aí o relatório é peça crucial nessa elaboração, nessa construção do processo de justa causa, né? Porque a Justiça do Trabalho, a CLT tem lá as hipóteses previstas das hipóteses de justa causa, no 482 da CLT, tem diversos incisos, mas os incisos foram criados em 43, quando da elaboração da CLT. Então, a jurisprudência veio transformando um pouco a interpretação desses artigos, então muitos pontos ali, muitos clientes às vezes consultam a gente sobre as hipóteses de justa causa, mesmo que às vezes tenham um relatório que embase a decisão, então a gente sempre orienta a ter muito cuidado quando dá definição pela rescisão sem ou com justa causa, mas acho que o relatório é um elemento chave, ou não, a depender da conclusão, se for uma conclusão no sentido de que não foi identificada a conduta que foi reportada, muitas vezes pode voltar ao que a gente já falou, talvez seja um mau procedimento, talvez seja uma questão geracional, e aí a gente volta para a questão do treinamento, talvez um treinamento para esse líder, para esse gestor, que talvez esteja sendo um pouco tóxico, já funcione. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco caso a caso, mas a depender do reporte, do relatório, a justa causa, sim, é a medida a ser aplicada. E eu acrescento, acho que também, Juliana, nessa questão geral de boas práticas ali de investigação, aqueles riscos durante mesmo a condução da investigação, né? Porque a gente tem casos, a gente já viu casos em que é uma denúncia que não necessariamente de assédio, em que o colaborador é chamado ali para uma sala e tem ali 3, 4, 5 pessoas que ficam pressionando como se a pessoa estivesse num filme, né, vendo ali, vivendo um filme, e estão ali botando pressão e falando, não, mas eu aqui, ó, tá aqui, me confessa, fala o que aconteceu, senão não posso te ajudar e tal. Então, essa é uma preocupação, porque isso é uma coisa que empresas sérias isso não acontece, mas isso tem acontecido, a gente tem visto casos assim. É, e não tornar, né, aquele cuidado de não tornar aquele evento como se fosse um interrogatório, como se a pessoa de fato estivesse ali na frente da polícia e a polícia estivesse batendo na mesa e falando, não, eu já sei tudo,
agora só falta você me falar para eu te ajudar ou para ver o que dá para fazer. É, e, claro, aqueles cuidados básicos de, por exemplo, a pessoa ela é convidada a participar de uma entrevista, por exemplo. A empresa não pode obrigar o funcionário a ficar ali naquela sala. Se o funcionário achar que ele deve sair, porque, enfim, a linha não está seguindo, que não vai ajudá-lo, que ele já sabe, eventualmente, que ele vai ser desligado da empresa, ele tem que ter essa possibilidade, né? Porque eu acho que essas questões também geram riscos trabalhistas, seríssimos, né, para a companhia. E aí, até, Vitor, complementando, por exemplo, se for uma denúncia que envolva assédio sexual, a gente sempre recomenda que tenha, reportada por uma mulher, por exemplo, que tenha outra mulher na entrevista, né, na reunião. Enfim, acho que o acolhimento da pessoa e a garantia da confidencialidade é chave também nesse processo, porque senão depois pode efetivamente acontecer o contrário, a pessoa, a própria vítima, depois entrar com uma ação pedindo dano moral porque foi exposta desnecessariamente após reportar algum fato. Até um cuidado que nós temos, e às vezes pode parecer, né, um mero preciosismo, mas enfim, que eu acho que na prática acaba sendo, de fato, cuidado, né? Porque uma vez eu fui confrontada quanto a isso. A gente enviava o invite do convite, né, da entrevista de compliance e tal, na sexta-feira, até que um Hum, colaborador me chamou no canto e falou: Olha, eu passei o meu final de semana inteiro pensando nesse invite. O que que eu poderia ter feito? E eu não conseguia olhar para minha esposa, para minha filha, e pelo amor de Deus. E aí eu me toquei, falei, nossa, que falta de cuidado, né? Que nós não tivemos uma coisa pequena, né? De às vezes você programar, né? De não ter esse cenário todo, né? De exposição, enfim. Porque é um abalo psicológico, ainda que você vá na qualidade, né, de só contribuir com alguma informação para aquela investigação, você se sente envolvido, né? E quem não é da área tem esse viés, por mais que a gente tente ser o menos policialesco possível, né, Flávio? As pessoas exato. enxergam dessa forma, é a área de controle, eles são fiscais, e eu estou fazendo alguma coisa errada, e vai ser um interrogatório com, de fato, alguém segurando a porta e você ali na cadeira coado. Então, até esse cuidado a gente Total. tem, né, de não fazer isso no pré-férias da pessoa ou mesmo, né, no próximo a um feriado ou a um final de semana. É fundamental. Eu acho que o profissional de compliance ele precisa ter essa sensibilidade, né? Porque a gente, com o tempo, talvez a gente fica com o coração bruto, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Uma entrevista é mais uma dentro de uma série que são feitas no ano, dois, três, quatro. Mas talvez para essa pessoa seja a primeira da vida dela. Ela não está acostumada com isso. Acho que tem que ter um jogo de cintura. Como esse assunto é abordado. Para a gente, às vezes, pode parecer varejo, e às vezes aí é que mora o nosso risco, porque a gente pode perder algumas cautelas. Então, esse ponto que a Juliana trouxe, né, de como você faz uma entrevista, às vezes, num tom, às vezes a entrevista pode ser uma prática de assédio. O Vitor comentou isso também há pouco. A gente não pode esquecer dessas pequenas cautelas, porque isso também fragiliza o teu resultado final. Quando a gente fala de assédio moral, a gente, lógico, busca evidências em mensagens de aplicativos, mas grande parte da prova ali produzida acaba sendo relatos de pessoas. Então, se você conduz uma entrevista ruim, seja extrapolando esses métodos policialescos de filme policial americano, você também prejudica o teu resultado, né? Às vezes a pessoa não vai estar ali completamente disposta a colaborar, ela pode omitir alguma informação ou simplesmente se sentir atemorizada E e gerar você uma nova perde essa informação denúncia aí e contra gerar uma nova você. denúncia. Exatamente. Né? Você Exato. tem que tomar muito cuidado. Assim. E num contexto de, desculpa, Flávio, só para pegar o Imagina, contexto da denúncia de assédio, é justamente isso. A entrevista é fundamental, porque muitas vezes é a evidência que você vai conseguir, né? Você não tem evidência escrita, então é através da denúncia que você vai conseguir apurar de maneira mais precisa. não, exatamente. É um pouco do acolhimento. E eu acho que, aqui, sem entrar muito em detalhes, mas a área de compliance teve um boom muito forte nos últimos anos.
e você tinha uma ausência de profissionais. E acho que também o sucesso da apuração passa por profissionais capacitados, que se aprofundaram tecnicamente, né? No passado, qualquer um ali fazia compliance, porque você tinha uma demanda alta, mas para essas entrevistas especializadas, você precisa ter técnica, não pode ser freestyle, né? Realmente, você tem técnicas de investigação, você tem técnicas de como você abordar esses assuntos, e ainda mais assédio, assim, a gente trabalha com isso há anos. Relatos de assédio moral são relatos muito difíceis. A chance de você cometer uma injustiça é grande, você tem que ter muita prudência, muita cautela, porque a repercussão disso no dia seguinte é enorme. Independentemente do resultado da apuração, seja ela procedente ou improcedente, você vai ter os efeitos dela no dia seguinte. Você não vai sanar problemas de cultura simplesmente com uma decisão de um canal. Você precisa fazer essa decisão se sustentar, seja com treinamentos ou eventualmente ter alguma ação de realocação da pessoa, ou, um caso mais extremo, uma demissão. Mas mesmo assim não é fácil, né? Acaba sendo um dilema para o profissional. E aí, Flávio, eu queria então pegar esse gancho, até para a gente respeitar o horário aí, a gente tem uns 10 minutinhos ainda para abordar as últimas questões. Você trouxe essa dificuldade, né, de tomar uma decisão ali, de não cometer uma injustiça. E normalmente, quais medidas que podem ser tomadas e que são tomadas quando a denúncia é considerada procedente? Enfim, que casos vocês de fato entendem que é caso de demissão, ou se é uma questão, como você trouxe, de um conflito geracional ou de um conflito cultural, se é uma questão mais de treinamento e para ver se a pessoa muda a postura, ou se as empresas em que vocês trabalham têm uma política de tolerância zero, de que se a denúncia é procedente, é demissão e não tem discussão. Como é que funciona um pouquinho? A gente queria entender isso. Olha, Vitor, a gente precisou refletir bastante sobre isso. A gente, nesses 3, 4 anos, a gente aprendeu muito com o que a gente recebeu. E até por uma questão de coerência, nossa preocupação era, por mais que o slogan seja poderoso, adotar um tema, um recado de tolerância zero, porque corre o risco de você ter um relato procedente e você ter uma régua muito dura de demissão por justa causa. Para assédio sexual, a régua da companhia é tolerância zero. Casos de assédio sexual procedente, tá claro, tolerância zero, a expectativa da empresa é nesse patamar. Para assédio moral, e aqui não diminuir o efeito nocivo que isso traz para o ambiente de trabalho, a gente precisou fazer uma reflexão muito grande. E o que a gente entendeu, e eu tenho conversado muito com profissionais de compliance, o âmbito da disciplina, por si só, é capaz de pacificar esse conflito? A gente vai tratar assédio moral puramente do âmbito disciplinar? A função do compliance é simplesmente emitir sanções para pessoas que praticam? E a gente entendeu que a resposta é às vezes sim, às vezes não. Então a gente precisou fazer uma análise da causa raiz. Por que a gente recebe tantos relatos de assédio moral, e aqui independentemente da categoria, conflitos de relacionamento, gestão de pessoas? E aí nosso diagnóstico foi: temos conflito de 3, 4 gerações trabalhando junto. Você tem uma divulgação do canal que acaba também levando isso para números, e você também tem pessoas que às vezes não têm essa capacidade de fazer uma boa gestão de equipe. Pessoas que são excelentes tecnicamente, mas talvez não sejam bons líderes ou ainda não são. Então a estratégia que
da companhia foi olhar isso num viés um pouco mais amplo, identificar oportunidades de melhoria. E aqui, chovendo no molhado, ações de treinamento, de comunicação. E aqui a parceria com o RH é fundamental, porque o RH também tem um papel de formação de líderes, né? Então, quando alguém entra na liderança, um coordenador ou um gerente novo, você tem todo um treinamento. A gente criou uma trilha específica para a liderança de assédio moral e tratando isso dentro do âmbito além da disciplina, tratando isso com treinamentos, feedback. Eu acho que tem uma virada que a gente adotou e aqui acho que está fazendo muito sucesso, para alguns casos, levar isso para a gestão. A gestão da pessoa, em tese, ali, relatada no canal. Porque em alguns casos a gente sai como um feedback. Olha, vai fazer reciclagem de treinamento, vai participar de rodas de conversa e ele entra numa trilha de acompanhamento, como se fosse um probation, algo do gênero. Olha, essa pessoa vai ser acompanhada num plano de ação. Em alguns casos, a companhia pode tomar a decisão que, olha, talvez aqui essa pessoa não tenha o fit cultural esperado. Você tem um conflito de valores. E às vezes essa pessoa não se identifica com os valores da companhia, às vezes ela acaba saindo. Tem um desajuste aqui de expectativas, que ele acaba sendo tão amplo e tão gritante que a própria pessoa não se identifica com o ambiente e acaba saindo. Para casos mais clamorosos, a gente usa a via da disciplina, mas a gente tem feito a seguinte indagação. Como isso funciona no dia seguinte, né? A pessoa que recebe uma medida disciplinar, seja ela uma advertência, uma suspensão, qual que é o dia seguinte? Essa pessoa vai voltar com a disposição para reconstruir essas relações? Ou ela pode, por conta disso, retaliar as pessoas ao seu redor, né? Essa é a reflexão que a gente faz. Então, a gente não tem uma regra pronta, mas o que a gente aprendeu aqui, e eu acho que tem tornado as coisas um pouco mais fáceis. Essa é uma decisão que ela não pode ser exclusiva de compliance. A gente não pode ser um árbitro ali, por mais que a gente tenha a nossa comissão de integridade, a gente não, essa solução ela é mais efetiva quando ela é compartilhada com o RH, por exemplo, ou com a gestão, para a construção de uma medida um pouco mais sólida. Naturalmente, casos gritantes, que às vezes até beiram a discriminação, eu acho que não tem muita saída. Se você tiver isso de uma forma muito clara, a justa causa acaba sendo a medida. Mas você tem um range de condutas que você precisa enxergar isso caso a caso. Olha, poxa, eu tenho um líder aqui completamente inexperiente que precisa tem salvação, uma mentoria, feedback, acompanhamento. Então a gente tenta também olhar um pouco esses cenários para você ter até uma proteção da empresa. Às vezes você perdeu um profissional que tem o seu valor e por histórico, a pessoa talvez trouxe isso do emprego antigo, de um local de trabalho tóxico. Como que a gente consegue reconstruir essa pessoa do ponto de vista de gestão de pessoas, de liderança? Então a gente tem feito esse trabalho e eu acho que tem dado resultado. Eu acho que a gente consegue também fortalecer algumas parcerias, né? Acho que as nossas decisões acabam sendo mais sustentáveis quando você divide elas com o RH, com a gestão. Acho que tem dado bom jogo essa estratégia nova. Maíra, você quer fazer alguma complementação à fala do Flávio? Acho que a gente
Não, Nossa, acho que o Flávio foi extremamente categórico, né? Para nós também, tolerância zero, a questão do assédio sexual, até porque a gente está diante de um tipo penal, né? Enfim, então acho que não tem nem o que discutir. Tentativa de preservação do colaborador a todo custo, né? No que é possível trabalhar, então fazer um assessment e tal. É o papel da empresa também, né? Eu acho que o mundo corporativo ele se retroalimenta, né? Não, o colaborador contribui para a empresa contribui para a formação do colaborador e assim a gente segue de uma maneira salutar, né, no ambiente corporativo, mas é claro que a cocriação é com RH, né? Nós não somos arquitetos de prédio pronto, né? A gente, na verdade, traz com RH essa construção e, enfim, tentar ao máximo, eu tento ao máximo dissociar a figura do compliance ao tomador dessa decisão, né? A gente compartilha tudo, basicamente, em termos de medida disciplinar com o Comitê de Integridade e Ética da companhia, um órgão colegiado, são mais cabeças, a gente oxigena melhor as opiniões, né, do que a tomada ali centralizada em um departamento específico que já traz por si só os seus vieses, né? Então, é uma luta de nós contra nós mesmos, eu acho, né? Para a gente tentar ao máximo sempre ser o mais justo diante das decisões. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. bom, gente, eu queria agradecer. Infelizmente, o papo está muito bom. Eu acho que a gente tinha muito assunto para continuar, mas respeitando aí o horário que a gente tinha se proposto. Flávio, Maíra, Juliana, e agradeço em nome da Juliana, o Flávio e a Maíra, agradeço a Juliana também por aceitarem o convite para a gente falar desse tema. Como eu comentei, acho que tem muita coisa ainda para se falar, tem muito assunto, né? É um assunto complexo, tem muita discussão. Acho que cada empresa tem uma prática, não tem fórmula do que é certo, do que é errado. Acho que o pano de fundo geral é que tem algumas práticas que são recomendáveis, né? E aí, dentro disso, as empresas agem da melhor maneira dentro do negócio. E, enfim, acho que para mim, pelo menos, foi muito esclarecedor ter essa visão de dentro da empresa, porque trabalhando de fora com investigação, para nós chega já esses casos mais complexos já, né? Quando a empresa nos procura é porque provavelmente tem alguma coisa que demanda a atuação do escritório, mas eu acho que é muito bom ouvir de vocês isso, ouvir da Juliana também essas questões, todos esses aspectos trabalhistas. Enfim, queria agradecer vocês de novo. Queria agradecer todo mundo que participou aqui. Infelizmente, acho que não vai ter tempo. Eu nem vi se a gente tem perguntas, mas acho que não vai ter tempo. E aí eu queria pedir só para vocês darem uma olhadinha para a câmera que a gente vai tirar um print aqui da tela. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Gente, obrigado mais uma vez para vocês todos e para todo mundo que participou. Espero que em breve a gente possa continuar essa conversa. Vai Obrigada, ser um gente. Boa prazer. noite a todos. Nada, foi um prazer, pessoal. Obrigado. E Boa quem noite, quiser pessoal. continuar assistindo, tem depois no YouTube.